Separamos para o mês de setembro o tema Quando a Vida Dói. Neste mês de setembro, onde nós lembramos do Setembro Amarelo, mês de prevenção ao suicídio, lembramos de quantas pessoas estão sofrendo. O aumento no índice de suicídio, o aumento no índice de depressão. Soma-se o quadro das lutas do cotidiano da nossa vida, que nós enfrentamos todos os anos, as dificuldades de cada tempo da vida. Porém, soma-se a um quadro que nós estamos vivendo de pandemia, onde nós vemos um crescimento da ansiedade, um crescimento dos problemas financeiros, um crescimento dos conflitos familiares, perdas, o distanciamento e a sensação de solidão que muitas pessoas estão tendo, que muitas pessoas estão sofrendo. E quando nós paramos para pensar em 2020, todos nós, em algum momento este ano, fomos atingidos fortemente por um momento de dor, por algo que impactou, que marcou as nossas vidas, que trouxe tristeza para os nossos corações. Mas quando nós paramos para pensar, quando a vida dói, falamos sobre dor, sobre sofrimento, vem a pergunta: podemos sofrer? Ou é lícito passarmos por um momento de angústia? Sabe, meus irmãos, muitas vezes nós nos deparamos com uma espiritualidade que tem massacrado a vida das pessoas. Com uma espiritualidade que não permite que as pessoas passem por momentos de sofrimento. Uma espiritualidade que não permite que as pessoas passem por um momento de depressão. Porque quando nós falamos alguns jargões distorcidos, verdades, mas quando se tornam verdades distorcidas e apenas jargões do evangeliquez, isso é prejudicial. Uma grande verdade que em Cristo Jesus nós somos mais que vencedores. Mas, às vezes, isso pode ser distorcido. Se eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus, por que eu estou sofrendo? Por que eu estou passando por um momento de luta, um momento de dificuldade? Se Deus ele tem um plano maravilhoso para a minha vida, por que esse plano maravilhoso, então, no meio desse plano maravilhoso, eu estou sofrendo? Tirando essas distorções que nós passamos, que nós vamos falar um pouquinho sobre elas, junta-se a uma cultura de que nos obriga a termos uma vida perfeita, onde nós sempre estamos felizes, onde nós sofremos sem as pessoas verem, porque nós não queremos expor as nossas dores, as nossas fragilidades, as nossas fraquezas para as pessoas, e por causa disso nos escondemos em nosso sofrimento. Eu comecei perguntando se podemos sofrer. E talvez você que nos acompanhe aqui na Igreja do Alto, você se lembra que a série passada nós falamos sobre alegria, o desafio do contentamento. Está disponível aqui no YouTube também. Mas nós não falamos sobre uma alegria que não nos permite, às vezes, passar por momentos difíceis. Nós falamos da alegria que vem do Senhor para as nossas vidas. Da alegria que o Espírito Santo produz em nossos corações, da viva esperança que nós temos em Deus. E nele nós encontramos essa alegria, apesar das lutas, das dificuldades que nós passamos aqui. Mas em Cristo Jesus nós encontramos uma alegria verdadeira, uma viva esperança para as nossas vidas, que fortalece as nossas vidas para continuarmos. Nós não estamos falando que esta alegria vai nos proibir
de passar por momentos de tristeza, por momentos de angústia, por momentos de solidão. Porque aqui, queridos, nós passamos por lutas, passamos por dificuldades, mas dia após dia vamos sendo fortalecidos. Nós estamos meditando no livro de Jó. Jó é confrontador. Jó é um livro, eu digo que curioso, que expõe a soberania de Deus, a pequenez do homem, que expõe as nossas fragilidades. E mais ainda, de saber que Deus ele está presente nos momentos bons, mas que Deus está operante, presente nos momentos difíceis. Jó nos ensina que o plano de Deus é maravilhoso, segundo o propósito de Deus, e não dos nossos. Sabe qual é o problema, querido? Quando nós falamos sobre algumas frases que são verdades, mas que distorcidas se tornam apenas jargões na boca de uma fé frágil, às vezes, quando dizemos Deus tem um plano maravilhoso. Ou, em Cristo somos mais que vencedores. Verdades profundas, sim, mas o problema é quando aplicamos isso às nossas verdades, aos nossos paradigmas. Como aplicamos isso ao nosso querer, ao que achamos que é um plano maravilhoso, ao que achamos que é uma vida vencedora, segundo os nossos paradigmas. Mas tudo isso são grandes verdades, sim, mas em Deus. Deus tem um plano maravilhoso para as nossas vidas, não segundo o que eu penso que é maravilhoso, mas segundo aquilo que Deus, segundo o seu propósito, daquilo que o agrada, daquilo que o glorifica, daquilo que ele entende como o seu plano maravilhoso. Jó nos ensina que sempre o plano de Deus é melhor. Sempre é maravilhoso, mas às vezes, em alguns momentos da nossa vida, isso implica em passarmos por lutas, em passarmos por dificuldades, em passarmos por aflições. Quero convidar você a ter o seu texto bíblico próximo a você e abrir lá no livro de Jó. Nós vamos ler o capítulo 19, apenas o versículo 25, e eu vou pedir para você ficar com o seu texto bíblico aberto no livro de Jó. Nós vamos passar por um grande bloco deste livro nesta manhã. Mas agora eu quero ler apenas o versículo 25 do capítulo 19, que diz assim: Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra. Senhor, muito obrigado por sua palavra, Pai. Fale aos nossos corações, ó Deus. Tenha misericórdia da minha vida, Pai, para que possa expor as suas escrituras com graça, ó Deus. Segundo, ó Deus, a ação do teu Santo Espírito, ó Pai. Fale aos nossos corações esta manhã, em nome de Jesus. Amém. Sabe aqueles filmes que começam na última cena? Que começam no final e de repente mostra a cena final logo nos primeiros minutos e volta lá no começo da história. Eu quero fazer assim hoje, esta manhã. Eu li um versículo que nós vamos colocar lá na cena final. Mas para entendermos o que está acontecendo, nós precisamos voltar lá no começo da história. Na semana passada nós meditamos no capítulo 1. E agora eu quero passar rapidamente por alguns capítulos e trazendo para você a ideia do que está acontecendo no livro de Jó. No capítulo 2 tem o que eu chamo o segundo round. Satanás novamente tem um encontro com Deus e olha para a vida de Jó e agora enfurecido, porque depois de Jó ter perdido todas as coisas, depois de Jó ter perdido os seus filhos, depois de Jó ter perdido os seus bens, Jó não pecou e continuou adorando a Deus. Satanás estava enfurecido e ele chega novamente diante de Deus e fala: olha, ele ainda tem saúde, tira-lhe tudo.
e você vai ver se ele não blasfema. Deus então permite, fala, olha, toca em sua carne, mas preserve a sua vida. No capítulo 2, então, Jó perde a sua saúde. Ele é acometido por grandes enfermidades. O seu corpo é tomado por feridas. Ele passa a conviver com a dor constante em sua pele. Enquanto ele tem um encontro com a sua mulher, pessoa que passou com ele boa parte da sua vida. E então a mulher de Jó olha para ele e diz: você ainda mantém a sua integridade? Você ainda vai se manter correto? Blasfema contra esse Deus e morre, Jó. E veja a resposta de Jó no versículo 10 do capítulo 2. Você fala como uma insensata. Aceitaremos o bem dado por Deus e não o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com os seus lábios. O que Jó está dizendo é: tudo que nós temos foi Deus que deu. Todas as coisas boas, a nossa família, os nossos filhos, os nossos bens, a nossa saúde, e nós aceitamos o bem de Deus. Mas quando Deus está trabalhando, de alguma forma, algo que eu não sei, o que Jó está dizendo, algo que eu não sei porquê, como isso está acontecendo, mas eu sei que Deus está trabalhando, eu não vou aceitar isso. Porque, na verdade, é Deus quem está trabalhando aqui. Pensamos que Satanás é quem tocou na vida de Jó, mas como nós falamos na mensagem passada, lembramos da frase de Lutero, que até Satanás é o Satanás de Deus, e sim, até Satanás está debaixo da vontade de Deus, e nada atinge as nossas vidas sem antes ter passado pelas mãos de Deus. Jó tem mais perdas, há perdas da sua saúde. Capítulo 2, então, os amigos de Jó vêm ao seu encontro. Os 3 amigos de Jó, Elifas, Bildade e Zofar. E quando eles chegam, vem Jó de longe, a situação, a perda de Jó, o sofrimento agudo de Jó. Eles rasgam as suas vestes e eles gritam de dor e se colocam no chão do lado de Jó a chorar, a sofrer com Jó. Tamanha era a dor, uma dor contagiante, uma dor aguda. Essa era a situação de Jó. E aí nós chegamos no capítulo 3 de Jó. Um momento de depressão. Um momento onde Jó escancara a sua vida. Um momento onde Jó dá o seu grito, abre o seu coração, expõe a sua dor, expõe a sua vida e mostra que até homens bons, homens piedosos, homens de Deus podem sofrer. E veja como começa o capítulo 3. Olha que forte o que Jó ele vai dizer. Depois disso, Jó abriu a boca e amaldiçoou o dia do seu nascimento. Do versículo 1 ao versículo 10, Jó lamenta o seu nascimento. Do versículo 11 ao versículo 19, Jó deseja que tivesse morrido ao nascer. E do versículo 20 ao versículo 26, Jó quer agora morrer. Jó não está falando sobre suicídio. Jó não pensou em tirar a sua própria vida. Jó deseja que esse dia chegue. Existe uma diferença. Jó anseia por esse dia. Jó anseia pelo dia da sua morte, no dia em que Deus irá recolhê-lo, no dia em que o sofrimento para ele irá acabar. Mas sabe, meus irmãos, o grande sofrimento de Jó não era por causa da perda dos seus bens. O grande sofrimento de Jó
Não era por causa da perda dos seus filhos, da perda da sua saúde. O grande sofrimento de Jó era o silêncio de Deus. Jó era um homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal, que caminhava com o Senhor. O sofrimento de Jó é o silêncio agora do seu melhor amigo. O sofrimento mais profundo de Jó é a falta e o desejo que ele tem de Deus chegar perante ele e falar: olha, meu filho, vem cá, eu vou te explicar o porquê que tudo isso está acontecendo e o porquê você está passando por tudo isso. Essa era a grande agonia, esse era o grande sofrimento de Jó, esse silêncio. O livro de Jó vai dizer que os céus, para ele, se tornaram como metal. Tamanho ele sentia o distanciamento de Deus. Jó sentia esse distanciamento. Jó sabia que Deus estava em silêncio. Mas o que nós sabemos, porque nós temos todo o livro de Jó, e nós vamos ver nesta mensagem, que Deus sempre esteve presente e que Deus, apesar do silêncio, está trabalhando. Mas sabe, meus irmãos, o que o capítulo 3 de Jó, talvez um dos capítulos mais difíceis da Bíblia, um dos capítulos mais intrigantes da palavra de Deus. Um homem de Deus que confiava em Deus, reto, temente, que se desviava do mal, mas que agora, tamanha a sua dor e a sua agonia, deseja a morte. Jó nos mostra que podemos passar por esses momentos. Nós temos talvez aqui um capítulo que mais demonstra a soberania de Deus e a nossa humanidade, a nossa fragilidade. Um Deus que se relaciona com homens e mulheres. Um Deus que se relaciona com a nossa humanidade. Com quem nós somos, com a nossa miséria. Jó expõe tudo isso no capítulo 3. E quando eu falo da depressão de Jó, do sofrimento dele, eu lembro do grande pregador, o príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E nós temos alguns livros e alguns relatos sobre a sua história de depressão. Uma depressão que começou aos 24 anos. Charles Spurgeon, um grande pregador, um grande expositor da palavra de Deus, inspirou homens, a sua mensagem chega até as nossas vidas até hoje, mas que sofria com este mal, mas que sofria com a depressão. E Charles Spurgeon, ele dizia: meu ânimo estava tão abatido que eu poderia chorar durante toda uma hora como uma criança, e ainda assim não saberia por que chorava. Num momento de tristeza, sem às vezes algum motivo, sem às vezes alguma explicação aparente, apenas uma tristeza profunda. Em um de seus relatos, ele diz que ele passava por esses momentos de forma mais profunda quando estava prestes a uma mudança na sua vida. Mas quando Deus estava prestes a fazer uma grande bênção na sua vida, quando ele olhava, reconhecia a sua incapacidade, vinham os medos diante dele e a depressão. Um homem de Deus, um grande pregador e expositor da palavra de Deus, mas que sofria com este mal. Sim, meus irmãos, sofremos. Passamos por momentos de dores. Passamos por tristezas que às vezes nós não conseguimos explicar por conta da nossa humanidade. Mas o que nós vemos no livro de Jó é um Deus que se relaciona com essa humanidade. Um Cristo que se fez
homem que viveu como um de nós, que enfrentou todos os momentos de lutas e dificuldades. Um Deus que se identifica com as nossas vidas. E sabe, Jó nos mostra duas coisas. Jó nos mostra que existem dias escuros demais para que o sofredor possa ver a luz. Existem tristezas profundas demais que quase nos tiram a esperança. Existem dias escuros demais na solidão da nossa vida, no momento onde ninguém está te vendo no seu quarto, momentos difíceis demais. E sim, esses momentos existem. Segundo, há experiências extremas que os atingidos não conseguem sentir a esperança. Existem pessoas que passam por problemas tão profundos, por dores tão difíceis, que em alguns momentos não conseguem mais sentir a esperança. E agora do capítulo 4 ao capítulo 30, Jó ele começa um diálogo com os seus amigos. Jó começa um momento de responder questionamentos. Jó passa por uma sabatina, Jó passa por uma pressão, Jó passa por acusações, Jó passa por difamações, Jó passa por discursos daqueles que estavam mais próximos a ele naquele momento, muito difíceis. Deixa eu trazer alguns desses discursos como exemplo para nós entendermos o que estava acontecendo. Primeiro, uma palavra de seu amigo Elifas, no capítulo 4, versículo 2 a 6. Veja que Elifas ele vai dizer: se alguém se aventurar a dizer-lhe uma palavra, você ficará impaciente. Mas quem pode refrear as palavras? Pense bem, você ensinou a tantos, fortaleceu mãos fracas. Suas palavras davam firmeza aos que tropeçavam. Você fortaleceu joelhos vacilantes, mas agora que se vê em dificuldade, você desanima. Quando você é atingido, fica prostrado. Sua vida piedosa não lhe inspira confiança. Que difícil ouvir essas palavras de um amigo em um momento de dor e de dificuldade. Como que alguém diz, as suas palavras, aquilo que você ensinava, não é suficiente para você? E agora que você saiu da sua vida boa e está passando por um momento de dificuldade, a sua fé, a sua espiritualidade não é suficiente para esse momento? É isso que Elifas está dizendo para Jó. E veja a resposta de Jó no capítulo 6, versículo 2 e 3. Se tão somente pudessem pesar a minha aflição e pôr na balança a minha desgraça, veriam que o seu peso é maior que a da areia dos mares. Por isso as minhas palavras são tão impetuosas. Alguém que age, que trabalha com falta de empatia. Alguém que está tão próximo, mas tão distante da dor do próximo. Tão distante do sofrimento do próximo. Nós encontramos pessoas assim. Veja o segundo amigo de Jó, Zofar, no capítulo 11, versículo 2 a 6. Eu estou tirando alguns trechos desses capítulos. E ele diz: ficarão sem respostas todas essas palavras? Irá confirmar-se o que esse tagarela diz? Sua conversa tola calará os homens? Ninguém o repreenderá por sua zombaria? Você diz a Deus: a doutrina que eu aceito é perfeita e sou puro aos teus olhos. Ah, se Deus lhe falasse, se abrisse os lábios contra você e lhe revelasse os segredos da sabedoria, pois a verdadeira sabedoria é complexa. Fique sabendo que Deus esqueceu alguns dos seus pecados. Como diz, você vai continuar se enganando, Jó? Você
vai continuar falando dessa forma e ainda dizendo que você é puro e reto perante Deus? Você vai passar por este momento, você vai sofrer e ainda vai dizer que você é um homem bom, um homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal? Eu acho que não, Jó. Eu acho que não, essa não é a sua identidade. Olha, fique sabendo que Deus ele esqueceu alguns dos seus pecados. Como se diz, você errou, viu, Jó? Você está passando por isso porque você errou. E olha, mas Deus esqueceu alguns de seus pecados. Nossa, que difícil. E veja a resposta de Jó, capítulo 12, versículo 4 e 5. Tornei-me objeto de riso para os meus amigos. Logo eu, que clamava a Deus, e ele me respondia. Eu íntegro, irrepreensível, um mero objeto de riso. Quem está bem despreza a desgraça, o destino daqueles cujos pés escorregam. Jó está dizendo, olha o que eu estou passando agora. Eu que vivi de forma reta, eu que vivo de forma reta e íntegra, objeto de riso e chacota, porque estou passando por um momento de luta, de dificuldade. Veja no capítulo 18, Bildade. Quando você vai parar de falar, proceda com sensatez e depois poderemos conversar. Porque somos considerados como animais e somos ignorantes aos seus olhos? E veja o versículo 21 no final. Essa é a situação de quem não conhece a Deus. Como o que diz para Jó, você vai continuar se defendendo? Você vai continuar falando? Você vai continuar dando justificativa? Olha, você acha que a gente não pensa? Você acha que você acha que nós somos como os animais que não compreendem o que você está passando? E olha, Jó, você está demonstrando que não conhece a Deus. Logo, Jó, reconhecido como servo de Deus, reconhecido pelo próprio Deus. Quando Deus diz para Satanás, viu meu servo Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desvia do mal, logo Jó é conhecido como alguém diante da sua dor, da sua dificuldade, como alguém que não conhece a Deus. E veja a resposta no comecinho do capítulo 19. Jó ele respira fundo, eu imagino, debaixo do sol, com o corpo cheio de feridas, tomado por dores, tomado por febre, tomado por luto, tomado por uma angústia diante do silêncio de Deus, e ele diz, até quando vocês continuarão? Como nós encontramos pessoas assim na nossa volta? Como às vezes, diante de uma espiritualidade frágil, de uma ideia errada, de algumas distorções no nosso relacionamento com Deus, nós mesmos fazemos o papel dos amigos de Jó com a nossa própria vida. Ou como temos pessoas à nossa volta que fazem isso com a gente. Para Elifas, Jó era um homem que não sustentava as próprias palavras. Para Zofar, um homem falso, tolo, que se engana. Para Bildade, um homem que não conhece a Deus. Às vezes nós encontramos pessoas assim. Se eu pudesse colocar o que cada um deles representam hoje na nossa vida e encaixar em alguns perfis, ou em alguns momentos onde nós exercemos esse papel sobre a nossa vida, Elifas seria o desencorajador. Aquele que diz, você caminhava bem, mas agora porque você
Está passando por isso? Você não consegue se levantar? Na verdade, você era muito fraco, hein? Zofar, o difamador. Jó, você errou. Não é possível que você não vai confessar. Não é possível que você ainda vai continuar olhando. Você está passando por essa miséria. Você está passando por essa dor. E você acha que isso... você acha que isso tá certo? Claro que não. Você errou. Você está sofrendo por causa do pecado. Você está sofrendo por causa disso, daquilo. E fica tentando achar meios, justificativas, acusações. Às vezes nós nos desencorajamos, às vezes nós nos acusamos. E Bildade, como alguns comentaristas dizem, o destruidor. O acusador, que diz, Jó, na verdade você não era quem parecia que era, né? Na verdade não era tão crente assim, né? Queridos, que momento de dor. Que momento difícil. Mas se você ler esse grande bloco do capítulo 4 ao capítulo 30, você vai ver que os amigos de Jó agem com maldade, com o mal, e Jó sempre responde com o bem. Jó continua não pecando contra Deus e blasfemando contra Deus. João Calvino, ele diz: em toda essa discussão, Jó tem uma causa boa e os amigos, ao contrário, uma causa ruim. Mas Jó, com a boa causa, luta contra o mal. Os outros, com a causa ruim, luta contra o bem. Quanto mais tempo Jó passava com seus amigos, mais ele percebia que não falavam a verdade. Mas percebia que não era este caminho. Às vezes você está sofrendo. Às vezes você faz o papel dos amigos de Jó, ou tem pessoas assim à sua volta, te desencorajando, mentindo a seu respeito, te acusando, tentando contra a sua identidade, mas em todo o tempo, quem diz quem você é Deus, e Deus diz que Jó era homem íntegro e reto, temente a Deus, que se desviava do mal. Essa é a identidade de Jó. A nossa identidade, queridos, quem diz a nosso respeito é Cristo Jesus. Sim, éramos pecadores, caminhando para a morte eterna, para a dor eterna. Mas por causa da graça e misericórdia, Ele nos fez filhos de Deus. Seus filhos. Por causa do sangue de Cristo Jesus que nos comprou, que pagou um preço pelos nossos pecados. E nada pode mudar essa realidade. Às vezes as pessoas vão dizer, você não é um filho de Deus porque você está sofrendo. Você não é um filho de Deus porque você está com depressão. Você é um filho de Deus, por que você está dessa forma? Deus tem um propósito para todas as coisas. E é isso que nós aprendemos no livro de Jó. E o sofrimento não parou. Veja o capítulo 19. Jó, no primeiro bloco do capítulo 19, do versículo 7 ao versículo 12, ele demonstra sua angústia em relação ao silêncio de Deus. E ele diz no versículo 7, se grito é injustiça o que eu estou passando, não obtenho resposta, clamo por socorro, todavia não há justiça. Se eu clamo, eu não tenho resposta. Um silêncio de Deus e um distanciamento dos seus entes queridos. Do versículo 3 ao versículo 20. E ele diz, ele afastou de mim os meus irmãos, até os meus conhecidos estão longe de mim. Um sentimento de distanciamento de Deus, um sentimento de distanciamento das pessoas, mas quando a vida dói, saiba,
O silêncio de Deus não significa que ele não está trabalhando. Veja o anseio de Jó no versículo 23 e no versículo 24 do capítulo 19. Quem dera as minhas palavras fossem registradas, quem dera fossem escritas no livro, fossem trabalhadas a ferro no chumbo ou gravadas para sempre na rocha. Jó está dizendo, quem dera isso tudo que eu estou passando pudesse ficar pelo menos como ensinamento para as gerações futuras. E sabe, nós estamos diante do escrito mais antigo. Esta palavra, esse livro chegou até nós. O que Jó não sabia, nós sabemos, é que Deus está trabalhando. O que Jó não sabia e que nós sabemos é que Deus é um Deus presente em todo o tempo, que Deus é o Deus da história. E que sim, este livro chegou até nós. Esse livro está no meio da história da criação, está no meio das poesias mais belas de Salmos. Está no livro mais importante do mundo, da história da existência deste mundo, na palavra de Deus. E aí você vai me dizer que Deus não estava trabalhando? Como dizer que Jó estava sozinho? Como dizer que Deus esqueceu Jó? Como dizer que Deus não está presente? Jó dizia, quem dera eu pudesse pelo menos ensinar alguém. E hoje esse livro está nos ensinando. Porque Deus ele tem um propósito. Porque Deus é quem coordena todas as coisas. Quando a vida dói, saiba. É preciso manter firme a nossa convicção. Versículo 25 e 27. Eu sei que o meu Redentor vive e que no fim se levantará sobre a terra, e depois que o meu corpo estiver destruído e sem carne, verei a Deus, eu o verei com os meus próprios olhos, eu mesmo, e não outro, como anseia no meu peito o coração. Eu sei que o meu Redentor vive. Em meio à escuridão, em meio à dor, em meio à dificuldade, sabe que existe vida. Sabe que existe um Deus vivo, um Deus poderoso, um Deus que venceu a morte. Que agora nós não precisamos temer, que nós temos a esperança que um dia todo choro, toda lágrima será enxugada. Um dia que nós vamos estar com Deus. E o anseio de Jó não era por cessar da sua dor daquele momento. O anseio de Jó era por estar com Deus. Você está entendendo? Jó ele não falou assim, eu sei que o meu Redentor vive, e um dia eu não vou ter mais dor, um dia eu vou sarar das minhas feridas, um dia eu vou recuperar tudo que eu tenho, tudo que me foi tirado. Jó não está dizendo isso. O anseio de Jó é pela presença de Deus. Jó ele está dizendo, eu sei que o meu Redentor vive, um dia eu vou estar com ele. A esperança, queridos, em Cristo. Não em dizer, porque eu sei que Cristo vive, eu vou ser curado de alguma doença, de algo, ou Deus vai me prosperar. Isso pode acontecer. Como a ação da graça de Deus, Deus nos dá isso, nos proporciona. Mas lá em Apocalipse, quando nós lemos, nós temos a esperança que todo choro, toda lágrima, que não haverá mais dor, nem pranto. A felicidade maior não é por essas coisas, mas é por estar diante de Deus. É isso que traz alegria. É isso que traz contentamento para as nossas vidas. É isso que sustenta os nossos corações. A alegria da presença dele, de que ele vive. É isso que Jó está expressando. E no final, no versículo 28 e 29, quando a vida dói, saiba, no final, Deus vence. O texto diz, se vocês disserem
Vejamos como vamos persegui-lo, pois a raiz do problema está nele. Melhor será que temam a espada, porque por meio dela a ira lhe estará castigo. E então vocês saberão que há julgamento. Já está dizendo, olha, vocês estão dizendo que Deus está me julgando? Vocês deveriam temer, porque Ele julgará vocês. Os desencorajadores, os acusadores, os difamadores, os mentirosos, esses serão julgados. E a ira de Deus irá recair sobre a vida deles. Quando você lê o capítulo 19 de Jó, o capítulo 18, no diálogo de Bildade, talvez Bildade não estava errado no que ele estava falando, mas ele estava falando para a pessoa errada. Mas talvez você seja a pessoa certa. Talvez você não conheça a Deus. Jó conhecia. Talvez você não. Isso traz temor para as nossas vidas. E o que Jó nos ensina são duas lições importantíssimas. Não há nada como a esperança, na verdade, para clarear o caminho e manter você firme. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Nada como ter a esperança viva no Senhor. Nada como ter esse refúgio e essa certeza de conhecer esta esperança. Nada como saber que o nosso Redentor vive. Segundo, não há nada como a falta de segurança para atormentá-lo e fazê-lo com que tenha medo. Não existe nada mais ruim do que não saber para onde você está indo. Jó, ele tinha, por tudo que Jó passou, no final ele falava, olha, quando não me restar mais carne, eu ainda vou encontrar com o meu Deus. O que você pode dizer a respeito da sua vida? Billy Graham conta uma história engraçada. Que um dia Albert Einstein pegou um trem e quando o fiscal passava para averiguar o bilhete de Einstein bateu no bolso, não encontrou o bilhete, o fiscal olhou, reconheceu Einstein e disse, você é o Dr. Einstein. Não se preocupe, eu confio em você. Senta aí. Ele foi até o final do vagão, até o final do trem, voltou, e quando ele voltou, Einstein ainda estava procurando o seu bilhete. E ele chegou, doutor, não precisa ficar procurando, eu confio em você. Einstein olha para ele e diz, moço, não se trata de confiança. Se trata de que sem aquele bilhete eu não sei para onde eu estou indo. Isso, não existe nada que traga um medo maior para nós do que não saber para onde nós vamos. Do que não saber. Do que não ter uma viva esperança. Para onde você está indo? Quando a vida dói, mesmo diante do silêncio de Deus, saiba que Deus está trabalhando. Quando a vida dói, mantenha firme as suas convicções para onde você está indo. Quando a vida dói, saiba que no final, Deus é quem vence. Eu sei, queridos, que talvez vocês estão passando por momentos de lutas e dificuldades. Mas que o Senhor possa renovar a nossa esperança, as nossas forças, a nossa segurança nele, em nome de Jesus. Vamos orar? Obrigado, Senhor,
Obrigado por sua palavra, Pai. Porque quando a vida dói, quando o sofrimento contra as nossas vidas, nossa casa, os nossos parentes, nós temos um Deus vivo, um Deus poderoso, Pai. E nós podemos confiar no Senhor. Mesmo, ó Deus, que se levante acusadores, difamadores, desencorajadores, mesmo que às vezes nós mesmos fazemos esse papel com a nossa vida, mas que no Senhor, Pai, nós possamos ter a convicção da nossa identidade de filhos amados do Senhor. Que no Senhor, Pai, nós possamos ter a certeza de que apesar do silêncio, o Senhor está sempre trabalhando. Que no Senhor nós possamos ter a certeza, a convicção, porque nós sabemos que o nosso Redentor vive, Cristo Jesus. E ter a certeza que o Senhor vence nós juntamente contigo. Que a nossa esperança, que a nossa vida possa estar no Senhor, Pai. Eu oro para que os nossos corações possam ser cheios de temor. Para aqueles que não sabem para onde estão indo, ó Deus, que o Espírito Santo do Senhor toque esses corações, ó Pai, para aqueles que sabem que o Espírito Santo do Senhor fortaleça. Em nome de Jesus. Amém. O amor de Deus, nosso Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as ternas consolações do Teu Santo Espírito, esteja no lar de cada um de vocês. Uma ótima semana. Fique aqui com o link da Do Alto Kids.